Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e você já parou pra se perguntar se a Idade das Trevas foi realmente das trevas mesmo? Essa pergunta me foi feita por um grande amigo, o famoso Baracartas, e o meu muito obrigado de hoje vai pra você. Mas na Idade Média, quando a gente para pra pensar, tinham pestes na Idade Média, tinham governos autoritários, tinham governos aliados à igreja, tinham pessoas que acreditavam que a Terra era plana, tinham pessoas que colocavam suas crenças acima da ciência. Enfim, parecia um negócio tão doido, a Idade das Trevas realmente foi muito bizarra. Engraçado tudo isso que eu falei, né? Parece ser um negócio tão distante, tão Idade Média, mas que hoje em dia a gente vê. E é muito curioso porque a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas e realmente foi das trevas mesmo, porque quando a gente começa a ver ideologias que foram tão bem construídas ao longo de tantos anos, hoje em dia sendo derrubadas por questões muito mais tolas e sem explicação nenhuma. Chega a ser triste afirmar que a gente está vivendo numa outra Idade Média, mas é o que a gente vê por aí. Infelizmente, estamos vivendo numa Idade das Trevas. Claro que tanto na Idade Média como agora, nessa época, várias coisas boas têm acontecido, mas quando a gente olha para a sociedade, para o humano no geral, a gente consegue ver tanto ódio, a gente consegue só de ligar a TV, ouvir as notícias, começar a se inteirar sobre o que está acontecendo no mundo, a gente começa a ficar pensando e fala, meu Deus, isso daqui não tem lógica. Eu fico pensando muito na igreja medieval e olhando para a igreja de hoje em dia, lá na Idade Média, as pessoas chegavam ao ponto de colocar as pessoas que não criam na fogueira. E hoje em dia, a própria religião cristã, que tanto prega o amor, que tanto se baseia na figura de Jesus, que foi prova vida da entrega, da união e do cuidado, hoje em dia tem difundido um discurso de ódio tão grandioso. Hoje, quando, por exemplo, alguém chega no Brasil, veria lá o Cristo Redentor gigantesco e pensaria, uau, o Brasil é um povo cristão que segue os mandamentos de Jesus Cristo, e entra numa igreja católica, por exemplo, vê a imagem de Jesus e fala, olha só, essa é uma igreja que segue os preceitos de Jesus Cristo. Depois entra numa igreja protestante, evangélica e fala, olha só, Jesus Cristo, e vai para um centro espírita, por exemplo, e vê a imagem de Jesus Cristo. Aqui em São Paulo, como tem a Legião da Boa Vontade, um Jesus Cristo gigantesco, as pessoas, olha, segue Jesus. Mas a pessoa da igreja católica fala que a pessoa da igreja evangélica está errada, e a pessoa da igreja evangélica fala que os espíritas estão errados, e outros estão falando que esse está errado, não, ele está errado, ele está errado, tá todo mundo errado, mas todo mundo na verdade segue o mesmo Cristo. E na verdade, se isso não é uma Idade das Trevas, o que é então? É quando a gente percebe também que vários governos do mundo estão se baseando mais nos achismos deles próprios e alimentando o ego dos seus próprios governantes ao invés de ajudar e cumprir com o seu dever de governo. É muito óbvio fazer uma relação com os governos autoritários daquela época. Eu não vou nem me aprofundar em falar de outros pontos, como as pestes daquela época, fazendo uma comparação óbvia com o momento que nós estamos vivendo agora. Vou falar, por exemplo, de patrões opressores que oprimiam seus servos escravos, que hoje em dia também a gente vê muito abuso do trabalho. Mas o que mais me conforta olhando para a Idade Média, para a Idade das Trevas, é que depois veio o Iluminismo, o século das luzes, onde houve um grande desenvolvimento da cultura, da arte, da ciência, da tecnologia. E se esse momento é um momento onde a gente consegue fazer várias relações com a Idade das Trevas, é muito provável, é muito possível que em breve entraremos numa época das luzes. E a época das luzes só veio porque existiram expoentes, pessoas que fizeram com que aquela luz viesse. Então eu convido você a ser uma dessas luzes que ilumine essa Idade das Trevas. Ser uma pessoa que não entre nessa de discurso de ódio, não entre nessa de querer ser agressivo ou de colocar suas crenças de maneira cega em cima de assuntos muito polêmicos. Então, sejamos luz para que em breve entremos na Idade das Luzes. Por isso, junto comigo, eu convido você a nessa sexta-feira e ao longo do final de semana, junto comigo, refletir.